caso desafiador. E passo a palavra aí para vocês, e o Pedro vai ajudar aí a conduzir os slides. Peço desculpas aí ao pessoal pelo atraso. Obrigada a todo mundo. Boa noite a todos. Eu sou a Jaqueline. Eu queria agradecer a Sonerj, o presidente do Pedro Túlio, a Bebel, da diretora científica, e pela essa oportunidade da gente poder discutir um caso que foi tão desafiador para todos nós. Mas eu também gostaria de agradecer a toda a equipe do Hospital Federal de Bom Sucesso, porque esse caso somos duas apresentando, mas tem um pouquinho de cada uma das pessoas que faz parte do serviço, né? Lembrando da Bebel da chefia, a Patrícia da chefia do transplante, a Flávia da chefia do transplante renal pediátrico. Pedro, você pode passar, por favor? E aí, para que a gente começar, que já está atrasado, então a gente vai começar falando o nosso tema de hoje. Vai ser febre prolongada em paciente transplantado renal. E aí, de repente, a gente já se deparou com muitas vezes nossos pacientes transplantados fazendo febre. E aí vamos tentar descobrir ao longo dessa apresentação o que teve de desafiador nesse caso, né? Pode ir, Pedro, por favor. E aí, vamos começar a nossa apresentação? Deixa eu só mudar aqui de posição, senão não consigo ler. É DGC, 30/3/2008, data de nascimento, 13 anos, parda, ela é natural do Rio. Ela reside em Seropédica, na área rural, no Rio de Janeiro. Essa é uma paciente nossa de 13 anos, com 46 quilos, no momento do transplante. A doença de base dela é uma glomerulosclerose segmentária focal colapsante. Foi diagnosticada em maio de 2019 e ela evoluiu com necessidade de terapia substitutiva renal. Essa paciente foi preparada para o transplante e, em abril de 2021, ela recebeu o transplante, que foi de doador falecido. Na história do doador, a causa-morte foi um atropelamento, a gente não tinha de grandes HPP na história do doador, não tinha nenhuma descrição de causa infecciosa, apenas um relato de autismo. Era um rim muito bom para ela, de uma creatinina adiantada de 0,7, tinha 4 mismatches, e ela era baixo risco, e a gente resolveu induzir ela com basiliximab, metilprednisolona, micofenolato tacrolimus, que esse é o nosso protocolo para pacientes de baixo risco do transplante renal pediátrico. As sorologias pré-transplante, doador e receptor, eu só destaquei o CMV, que vocês vão, ao longo da apresentação, vocês vão ver por que a gente destaca sempre, se preocupa tanto com a sorologia do CMV. E ela e o doador eram positivo para CMV. No pré-transplante, a gente faz uma ampla investigação. Tem pessoas aqui que, de repente, não estão habituadas com o dia a dia do transplante. Então, para a gente listar um paciente para transplante renal, a gente faz uma gama de investigação de exames laboratoriais, descartando causas infecciosas possivelmente tratáveis. E uma delas, que a gente faz sempre, é o PPD. A gente faz PPD anual. E aí, essa paciente, ela tinha 2 PPDs e tinha um PPD negativo com cerca de um mês antes do transplante. A gente transplantou ela em vigência da pandemia do Covid, né? Pela data que vocês perceberam. Então, a gente estava fazendo, nesse momento, a gente fazia como protocolar TC de tórax e PCR para Covid, e ambos foram negativos pré-transplante, e aí ela estava apta a ser transplantada. Ela teve um tempo de isquemia fria excelente, de 7 horas e 30 minutos. No pós-operatório do transplante renal, ela evoluiu satisfatoriamente. Ela recebe alta no D8 pós-transplante, com creatinina de 1,1. Pode passar, Pedro. E aí, ela vinha em segmento ambulatorial, segmento semanal, como nós fazemos. E aí, no D56, após o transplante, ela iniciou um quadro de febre, com 38 graus, sem nenhuma queixa associada, exame físico normal. Isso foi num dia de consulta que ela foi e tinha acabado de começar a febre. E nesse momento, ela estava com a seguinte imunossupressão: prednisona, de 22,5 miligramas, a gente reduz até 0,1 miligrama por quilo, no mínimo de 5 miligramas, então a gente estava em esquema de redução. Micofenolato 1080, essa dose é por metro quadrado,
e tacrolimus 14 miligramas, que a gente segue com nível sério. E aí essa paciente, o exame físico era normal, o exame completamente normal, ela foi liberada e ela retornou para atendimento hospitalar no dia seguinte, pois a febre não cedia, era uma febre persistente, e ela tinha uma queixa de dor em hipogastro e disúria. E aí, nesse momento, o que nós fizemos? A gente solicitou a internação, a gente começou a ser FEPIMA pensando em algum foco infeccioso, até a gente ter resultado de exames, e aí colhemos os exames. Inicialmente, o ES dela era normal, a urinocultura, ela tinha do dia anterior, estava negativa em andamento, a gente repetiu o PCR para COVID, era negativo, ela com o enxerto, ultrassom do enxerto, não tinha coleção, não tinha, na bexiga não tinha debris, não tinha nenhuma alteração que pudesse nos levar a algo infeccioso inicialmente. E aí o que nos chama a atenção é que ela tem já com uma piora discreta da função renal, ela tem uma creatina de base de torno de 1 e ela já interna com 1,3. Nesse momento, a gente também colhe PCR para a família herpes vírus, e aí a gente tem PCR para CMV e EBV e família herpes todo negativo. Pode passar, Pedro. E aí, esse slide aqui é porque senão a gente ia ficar com uma tabela gigante de muitos dias de internação e a evolução. E aí, o que a gente tem para esse slide? Vocês vão perceber que é um slide em que a gente correlaciona os dias com a curva térmica dela e a piora da função renal. E aí essa paciente, essa adolescente, ela interna com uma creatinina de 1,3, que já é acima da creatinina basal dela. E aí ela progressivamente, vocês vão ver e vão descobrir ao longo do caso, que ela mantém febre durante mais de 19 dias de internação, ela faz febre diária, e progressivamente a função renal dela vai piorando. A gente consegue perceber que no D5 de doença, essa creatinina aumenta em 0,5 do que ela internou. E aí, quando a gente percebe no D15 de doença, já vai para 3,3. E aí, no finalzinho desse gráfico, a gente percebe que essa curva fica um pouquinho mais acentuada, né? Essa curva, ela começa a inclinação dela muda, mostrando uma piora expressiva dessa função renal, que em 2 dias ela dobra, sai de 3,3 para 6,2. Pode passar, Pedro. E aí, nesse momento, a gente tem uma paciente transplantada renal há 56 dias, com febre durante 21 dias e piora progressiva da função renal. Tudo bem que não dei muitas pistas para vocês, mas com esses dados, acho que vocês já podem pensar. E assim, o que será que a gente investigou? Quais são os diagnósticos diferenciais para esse momento? Alguém quer falar? A gente vai passando, a gente pode debater nesse momento. Se ninguém quiser falar, pode usar o chat. Bebel, você conhece o caso? Foi pedido Conheço, né? Conheço, por isso que eu não vou falar. Oi, Pedro. Foram pedidas hemoculturas? Foram pedidas hemoculturas. Acho que eu já vou dando mais gostinho, para a gente, de repente, a gente pode parar de novo, no caso. Fala só do exame de urina, tinha alguma coisa, não? Não, o exame de urina era normal, o ES era normal, não tinha hematura, não tinha leucostura, DU normal, tudo normal. O raio-x de tórax também? Raio-x de tórax também. Tá bom, obrigado. Nada. Então, eu vou passando para a gente poder ir dando mais detalhes para poder ir aguçando mais o nosso exercício diagnóstico. Pode passar, Pedro. E aí a gente está diante de uma paciente transplantada renal recente, né? Com menos de 2 meses do transplante. E aí sempre que o transplantado ele tem febre e piora de função, a gente já começa. Todo momento de infecção é uma palavra que fica na nossa cabeça, e por isso que o professor Edson já estava até lá perguntando sobre as hemoculturas, como é que era o exame de urina, raio-x de tórax, você já queria saber essa investigação, esse rastreio infeccioso, para a gente poder
ter mais dados e pensar nesse paciente. E é isso mesmo, a gente tem que excluir infecção. Vocês viram que desde o primeiro momento a gente começou com antibiótico, a gente começa com um antibiótico já de médio espectro para amplo, né, com cefepima. Então, a gente tem que pensar sempre em infecção, e aí a gente tem que pensar em germes comuns, mas a gente tem que pensar em infecções virais, e aí o CMV, o EBV, na faixa etária pediátrica, eu acho que até nos adultos também, nesse tempo de transplante é bem comum, então a gente tem que pensar, mesmo ela sendo IgG positivo, então PCR para CMV e para EBV é importante da gente rastrear, e a gente pensar em outros germes. A gente não deve esquecer, é pouco tempo para o transplante, mas assim, só para a gente abrir um pouco o leque, de doença linfoproliferativa pós-transplante, essa sigla que significa PTLD, tá? E rejeição, né, que a gente deveria pensar. Pode passar, Pedro. E aí, respondendo um pouco as perguntas de vocês, a gente ficou bem atrás de uma infecção, então a gente escolheu muitas hemoculturas. E aí eu botei pelos Ds para vocês verem quanto tempo a gente rastreou ela, e foi de acordo com aquelas pioras, de acordo com aquela creatinina, com a piora de função, e vocês vão ver também que ela também piora o estado clínico. Então, todas as hemoculturas dela e urinoculturas dela são negativas. No D15 de doença, vocês vão ver quando ela começa a piorar mais, que aquela função, a creatinina começa a dobrar, né? Vocês viram pelo gráfico. Ela chega a fazer um mielograma, então a gente tem hemoculturas também do mielograma, e são todas negativas. E assim, então, para germe comum, para fungo, a gente sabe que a rentabilidade da hemocultura às vezes pode ser baixa, mas a gente esperaria, ela tem bastante hemocultura, essa menina foi virada ao avesso, e a gente percebe que ela se mantém negativa e mantém febre. Pode passar, Pedro. E aí a gente, pensando nisso também, para vocês entenderem que o paciente transplantado, ele é um paciente diferente do nosso paciente renal crônico, ele está imunossuprimido, ela estava com 56 dias do transplante, a gente fez um esquema amplo de antibiótico, e ela ainda assim, apesar do nosso esquema, ela mantinha febre, ela não mudava a curva térmica, e, além disso, piorava a função renal e as culturas todas negativas. Vocês vão entender por que a doxiciclina entrou nesse nosso esquema tão amplo, e a ivermectina também. Pode passar. Só pontuei esses exames para vocês verem quanto que ela foi rastreada, e os exames que não foi realizado uma única vez, mas em momentos diferentes daquela nossa curva. Então, se vocês puderem manter aquela nossa curva da piora da função e curva térmica pelos Ds de doenças, vocês vão ver. A gente fez PCR seriados para a família herpes, né, para CMV, enfim, todos negativos. A gente chegou a pesquisar polioma vírus, que é frequente e está relacionado não a febre, não a quadros sistêmicos tantos, mas assim, a piora de função renal, e o dela também foi negativo. E a única coisa que a gente tem de positivo até então é um painel viral, mas de PCR de nasofaringe positivo para adenovírus, mas no D14 de doença. Pode passar, Pedro. E aí, voltando um pouquinho mais para a história, para dar um pouquinho mais de dados para vocês, não sei se vocês lembram lá na identificação, que eu falei que essa menina morava em área rural, em Seropédica. E aí era isso, as culturas todas negativas, ela mantinha febre, piora de função renal, a gente estava no D10 de doença, ela tinha ecocardiograma normal, fundoscopia normal, raio-x de tórax normal, ultrassom de enxerto normal, de abdômen normal. E aí a gente começou a ampliar nossa investigação, a gente discutiu bastante esse caso com a CCH do hospital. E aí a gente resolveu pensar em doença do carrapato, porque era um quadro mais inespecífico, a gente não tinha muitos dados, e a gente resolveu investigar a doença do carrapato, e aí a gente vai e manda para a Fiocruz, eu acho, Fiocruz, né? A investigação. E aí a gente investiga febre maculosa, coxiela, babebiose,
brucelose, borreliose, e a gente já colhe todo o material e inicia a doxiciclina. E, além disso, com uma busca mais direta de informação, o pai até fala que onde elas moram tem animais com carrapato e que ela tem contato com esses animais, mas que, de fato, eles nunca viram, assim, nela, carrapato, enfim. Mas a gente tinha esse dado da história, que era uma história epidemiológica que poderia nos levar a uma doença do carrapato. Associado a isso, pelo padrão de febre, a gente também resolveu investigar malária. Ela fez o exame da gota espessa e foi negativo, mas, apesar de tudo isso, ela mantinha febre e a evolução com a função renal piorando. Pode passar, Pedro. E aí, com 13 dias de febre, essa menina ela vai piorando o estado geral, ela fica mais mal distribuída, ela chega a ter um episódio de uma diarreia fétida, enegrecida, semilíquida, que a gente se preocupa bastante se ela estava fazendo algum quadro intestinal parasitário. E aí a mãe chega até a ficar na dúvida se ela tinha eliminado algum tipo de verme nas fezes, tinha ascaris, ficou um pouco na dúvida em relação a tudo isso. E aí foi investigada essa diarreia. Então, ela tem sangue oculto negativo, a coprocultura veio positiva mais para multigermes, né? E um EPF com endolimaxinana. E essa diarreia também foi de curso limitado, de autolimitado, não teve grandes expressões, então parece que não era bem esse foco, mas pode passar, Pedro. Mas ela, de fato, só piorava do quadro clínico. O enxerto, que, na verdade, ao exame, a gente não percebia alteração no início do quadro, ela tinha um tração normal, e ela foi evoluindo para o exame físico, a gente percebeu o aumento do tamanho do enxerto, ele ficando algo endurecido, e ela com febre, ela na verdade se mostrava nesse momento para a gente uma criança mais inflamada, o que ela não era no início, que ela só tinha febre, ela começou a ficar mais prostrada e uma criança mais inflamada, assim, ela começou a ficar inapetente, ela ficava mais prostrada, ela não queria mais sair do leito, então, assim, progressivamente a gente foi vendo que esse quadro, que era um quadro afebril, sem muitos outros sintomas, ela foi mostrando para a gente um quadro mais sistêmico. No dia 12 de doença, então, de acordo com essa piora, ela faz um ultrassom de abdômen, que, na verdade, o que tem de positivo nesse ultrassom, ele ainda vê um enxerto de dimensões e morfologias normais, mas é o que preocupa muita gente, que eles verificam um tecido ecogênico, margeando o útero e o ovário. E aí, ela não conseguiu, no ultrassom, delimitar muito bem o que era esse tecido ecogênico. E aí, isso foi algo positivo na história, que era a primeira vez que a gente estava achando algo positivo nessa história. E a ultrassonografista sugeriu de investigar com ressonância. A gente, bem desesperado, conseguimos uma ressonância no dia seguinte. Isso não é fácil para o nosso serviço, mas a gente conseguiu. E aí ela fez uma ressonância no dia seguinte, e aí tinha uma pelve sem alteração, mas com um dado na ressonância que tinha um enxerto de tamanho aumentado com características inflamatórias inespecíficas. E aí ele precisava de umas outras sequências na ressonância, o radiologista, mas não foi feito no exame inicial. Mas isso, a radiologista falava assim, parece um rim de uma pielonefrite, e ela falava desse rim inflamatório. Só que, assim, como vocês viram, as urinoculturas todas negativas, o EAS normal, mas ela pontuava isso, que já tinha um rim de tamanho aumentado e com essas características inflamatórias. E aí vocês vão perceber que ela, 2 dias depois, ela faz outro ultrassom, e aí eles já começam a perceber um aumento difuso discreto desse rim, com índice de resistência de 0,75, e aí eles descrevem uma leve dilatação e tortuosidade do ureter, até inserção na bexiga com espessamento do uretério. Eles interrogam uma uretrite, mas a bexiga tem uma parede fina, uma pequena quantidade de líquido na pelve. Nesse momento, ela tinha, se vocês vão lembrar, um painel viral positivo para adenovírus, mas a gente acabou não conseguindo fazer o adenovírus na urina, mas inicialmente era só no painel viral. Então, a gente ficou com essa informação dessa uretrite, mas sem
manifestações no EAS. Pode passar, Pedro. E aí a gente tem uma paciente, como eu falei com vocês, que está mostrando que está inflamada, com 15 dias de febre, ela piora progressivamente. A gente começou a pensar se ela tinha critério de hemofagocitose. Os critérios clínicos e laboratoriais a gente não tinha todos, mas ela não fechava todos os critérios também, faltavam alguns exames que a gente não dispunha no momento, e aí a gente conseguiu fazer um mielograma, ela foi avaliada pela hemato, ela tinha nesse momento uma ferritina de 2.760, um triglicerídeo de 270, a gente não tinha dedímero, ela tinha uma medula hipercelular, hiperplástica granulocítica, ela tinha um desvio à esquerda e eosinofilia, o setor eritroide estava hipocelular em relação ao granulocítico, com uma maturação normoblástica, e tinha uma plasmocitose com megacariócitos. O que eles descrevem, que era uma hiperplasia morfologicamente normais, e aí, nesse momento, o hematologista fica bem preocupado com esse quadro, e aí ele falava assim, essa medula é uma medula hipercelular reativa a uma infecção grave. Aí ele chegou a sugerir estrangiloidise disseminada, ele excluiu leucemia e síndrome hemofagocítica, e aí, nesse momento, vai ter aquela descrição daquela diarreia e de uma possível eliminação de ascaris pela mãe, até que não se confirma no EPF, mas a gente acabou começando ivermectina, pensando num quadro de estrangiloidíase disseminada para essa paciente. Pode passar. E aí, vocês vão vendo que aquela curva, né, que vai ficando mais íngreme da piora da função, ela se traduz também no quadro clínico, né? E aí, ela no D16 do quadro febril, ela tem uma descompensação clínica importante, ela fica taquicárdica, taquipneica, ela precisa de suporte de O2, ela é transferida para a UTI pediátrica, mas ela se mantém com catéter de O2, e aí ela vem progressivamente diminuindo o débito urinário e piorando a função renal, e ela acaba evoluindo para suporte dialítico. Nesse dia, ela faz um ultrassom, e aí eles já não observam mais dilatação do ureter, né, aqueles sinais de uretrite que a gente tinha visto no outro ultrassom, e com um índice de resistência de 0,71, eles até chegam a ver uma distensão de alças, umas alças mais paréticas, e aí tem alguma coisa nesse conteúdo intestinal, que eles até descrevem que poderia ser ascaris, mas assim, não se confirma. E também depois a gente, na verdade, nunca conseguiu identificar a eliminação de ascaris objetiva, sendo só uma descrição da mãe. Pode passar, Pedro. E aí ela faz uma TC, e aí a TC mostra um pequeno derrame pleural bilateral com atelectasia do segmento da base pulmonar esquerda, um pequeno derrame pericárdico, fígado, baço, pâncreas, tudo normais, ausência de linfonodomegalias, mas aí um rim transplantado já medindo 13,5, com realce heterogêneo difuso pelo meio de contrastes, com áreas hipocaptantes em todo o parênquima renal. E eles não observaram infiltrado perirenal, não tinha hidronefrose, e aí ele não observou excreção pelo meio de contraste no tempo habitual do exame, não tinha sinais de trombose no hilo e nos vasos ilíacos, e a bexiga era normal. Pode passar. E aí, 2 dias depois, essa menina piora, e aí agora ela começa a ter uma hematúria franca com coágulo. O LDH dela passa de 772 para 1087. A ferritina, que lá no mielograma era 2.000 e pouquinho, estava 2 dias antes, estava 3.800, passa para 7.700, com VHS de 140. E a gente repete o exame. Pode passar, Pedro. E aí o ultrassom dela, nesse momento, já mostra Esse a gente tinha um ultrassom de 2 dias antes, se vocês estão conseguindo acompanhar cronologicamente. Ela tem um ultrassom com alteração Doppler fluxométrica, com uma diástole reversa. Esse caso foi discutido com a equipe cirúrgica e a gente optou pela transplantectomia. E aí, esse é um enxerto, e aí eles descrevem com um aspecto violáceo, mais friável, esse enxerto. E aí,
Nesse momento, ele faz até uma biópsia por agulha fina e manda para o histopatológico. E aí, essa paciente, após a transplantectomia, ela permaneceu afebril e ela teve melhora progressiva das provas de atividade inflamatória. Pode passar. Ah, não, volta, não leio, volta. E aí, vocês conseguem pensar em mais alguma coisa depois de todos esses detalhes? Ou está todo mundo meio zonzo? Acho que vocês esgotaram tudo que era possível e realmente investigaram tudo, né? Assim, eu acompanhei de longe, mas assim, não estava na frente do caso, mas eu não sei se o pessoal quer. Pode continuar Queria aí fazer já. Tá. Peraí. Queria fazer uma Peraí, pergunta. Edson. Tá. Não, nesse relato todo, eu acho que eu não perdi, né? Vocês não fizeram biópsia em nenhum momento do rim? Não, a gente não fez biópsia no rim. Foi discutido isso quando começou a disfunção renal? Foi discutido, você falou que possibilidade de rejeição é sempre real, né? Outra coisa que eu queria chamar a atenção, em quadro infeccioso, o outro rim, vocês entraram em contato, como é que foi que estava o outro rim, o par desse aí, teve algum problema? Não sabe dizer? Então, o par desse rim, a gente entrou em contato, ele tinha umas febres intermitentes, mas internava, era rastreado, não tinha nenhuma infecção e estava bem, em estado geral. E assim, creatinina estável, tudo bem, o outro par estava estável. Tinha até alguns relatos de umas febres intermitentes, assim, tipo de um 38, e aí ia para o hospital, rastreava, não tinha nada, mas a função renal dele era boa e estava tudo bem, a criança estava estável, o par do rim. Em relação... Continuou estável? Continua estável. Quanto à biópsia, vocês discutiram em algum momento a necessidade de biópsia? Né? Discutimos sim. Quando ela começou a piorar a função, a gente discutiu bastante, mas essa criança tem um detalhe de biópsia que a gente acabou acabei não colocando na história. Ela é uma gesticolaxante e ela precisou de uma nefrectomia pós-biópsia do rim nativo. Então, a família era uma família bem avessa à biópsia e a gente estava ponderando biopsiá-la, mas acabou que conforme ela foi evoluindo, a gente não conseguiu biopsiar além de não só de convencer a família, eu acho que a gente também estava vivendo um momento institucional, né, Simone? A gente, nesse momento, estávamos no Hospital Federal de Bom Sucesso, com a equipe do transplante renal pediátrico, mas a equipe o serviço de transplante renal estava no Hospital Federal da Lagoa. E aí a gente chegou a pensar em transferi-la para a Lagoa para fazer a biópsia lá, pensando se ela tivesse alguma intercorrência pelo suporte dos cirurgiões do transplante renal, mas acabava que clinicamente ela não dava muito espaço para a gente poder fazer isso, né? Porque eu acho que quando a gente começou a decidir, assim, viu que a função estava muito pior, e a gente falou, não, a gente tem que biopsiar agora, clinicamente, ela já não dava mais esse tempo para a gente, além de não ter o suporte CTI pediátrico, aí a gente teve uma questão institucional. Você quer falar alguma coisa em relação a isso, Simone? Não, era isso mesmo, até porque ela era muito inflamada, então a gente também tinha muito receio sobre complicação de biópsia, até por conta desse passado dela. Então, juntava a resistência da família com a falta de suporte, caso ela complicasse, ela está muito inflamada, que sugeria ela poder ter alguma complicação a mais, né, do que poder ter mais sangramento, ruptura, e a gente não teria o suporte para dar para ela caso isso acontecesse. Entendi, muito obrigado. Então, a gente for passando, que ainda tem bastante coisa para a gente discutir. Pode passar, Pedro. E aí, ela fez a biópsia renal, e aí o Stanley até que viu essa biópsia, e aí ele ligou para a gente, assim, tipo, 40... Acho que não tinha nem 2 dias que a biópsia tinha chegado lá, tipo, para discutir o caso, para poder, preocupado com a paciente. E aí, o que veio na biópsia renal? Uma nefrite granulomatosa necrosante, caseificante por tuberculose renal.
Ela tinha um BANF de 2019, com interstício, ele classificou interstício 2, túbulo 3, vaso 0, glomérulo 1, capilarite, espaçamento da artéria 0, ai, gente, estou nervosa, expansão da matriz mesangial 0, enfim, para rejeição 0, e eu vi um BAR positivo com SV40 e C4Ds negativos. E aí o Stanley até ligou e falou que, assim, que é muito, muito raro a gente conseguir pegar BAR positivo na amostra renal, que ela tinha uma alta taxa de replicação do bacilo mesmo, e aí por isso que a gente conseguiu pegar o BR positivo na amostra, e ele ficou muito preocupado, ele falou assim, nesse momento porque ela fez a biópsia e fez a enxertectomia, né? E ele fala assim, a gente precisa tirar esse rim, vocês precisam tirar esse rim, porque essa menina vai morrer. E aí a gente falou assim, não, a gente já fez a enxertectomia, e aí assim que ele ligou para a gente, 2 dias depois da biópsia, ela começou o esquema RP. Pode passar, Pedro, estou tentando passar aqui. E aqui é a biópsia, né? Na verdade, quando ele vai descrever um pouquinho melhor as características que ele achou. E aí ele fala que a matriz e a celularidade mesangiais são habituais, havendo algumas alças permeadas por leucócitos, a cápsula de Baum é delgada e sem focos de espessamento, a membrana basal glomerular é inexpressível, não exibe buracos, imagens de serra ou corrugação. No espaço de Baum não são observados capilares, adesões capsulares fibrosas, depósitos de fibrina, proliferação de epitélio parietal, e não foram evidenciados esclerose segmentar, alinose, nas proliferação do capilar, tufos ou trombos de fibrina. O compartimento vascular, na maioria, as paredes estavam delgadas, sem sinais de endotelite ou vasculite. Pode passar, Pedro. E aí, no compartimento túbulo intersticial, que era mais acometido, a gente via pela classificação dele já, né? Que está com o túbulo interstício alargado, com acentuado edema e infiltrado inflamatório grânulo mononuclear, com frequente formação de granulomas mal formados, com necrose central caseosa, pesquisa de BAR positiva em áreas de granuloma, e as células de epitélios tubulares não exibem atipias citopáticas virais. A imunofluorescência não marca nada. Pode passar, Pedro. Na verdade, tem um traço para fragmento de C3, com granular mesangial. Pode passar, Pedro. E aí, essa paciente, desde o dia 18/6, ela começou o esquema RP, está em diálise, né? E aí ela segue em excelente estado geral, sem manifestações de tuberculose sistêmica. E aí, esse é o grande detalhe, né? Essa menina, ela tinha TC de tórax normal, TC de abdômen normal, ela não faz doença sistêmica, ela não faz, ela faz um quadro sistêmico pela tuberculose do enxerto renal, mas ela não faz outro sítio de tuberculose, ela é rastreada, ela, na verdade, está até apta para a gente poder reinscrevê-la no transplante renal. Aí a infectologia resolveu esperar 2 meses dela sem o RP para ver se ela vai ter alguma outra manifestação sistêmica, mas, assim, em nenhum momento o quadro pulmonar, quadro abdominal, ela manifestou. E aí, só para vocês saberem, respondendo ao professor Edson, o caso foi notificado ao SNT, e o doador, o outro receptor, foi discutido o caso, o SNT comunicou outro centro transplantador, e aí, discutindo com o Centro de Tuberculose do Estado do Rio, que tem um polo de tuberculose, e junto com a equipe transplantadora, a gente resolveu tratar empiricamente o outro receptor. Ele teve BAR na urina colhido, mais de 3 amostras, todos negativos, e o ultrassom dele é normal, a função dele renal é normal, mas ele fez o esquema de 6 meses do RP, está terminando também o esquema agora, e segue com excelente função renal. Obrigada, e agora a Simone vai falar a segunda parte do nosso caso. Simone, só se der galho, eu já baixei sua aula, tá? Mas tenta por aí, por favor. Tá bom, obrigada. Deixa eu... Dá para ver? Tá em tela cheia? Tá em tela cheia, manda abraço.
Então, gente, como vocês viram, a nossa paciente, ela foi diagnosticada com tuberculose do trato geniturinário, né, mais especificamente renal, sendo uma transplantada renal. Então, eu vou fazer uma revisão desse tema de tuberculose renal dentro do contexto de um paciente transplantado. Antes da gente começar a falar especificamente da tuberculose renal e do transplante, dentro do transplante renal, eu queria... Opa, não está indo. Ai, não está passando. Ah, foi. Só que passar os temas que eu vou abordar, primeiro falar sobre a epidemiologia da tuberculose, depois especificamente da tuberculose urogenital, ela dentro do transplante renal e prevenção e manejo. Então, na epidemiologia, um pouquinho antes, eu só quero relembrar que o Brasil, ele consta na lista da Organização Mundial de Saúde como um país endêmico, com alto grau de casos de tuberculose e tuberculose com HIV. Né? E só para... Só levantar um pouquinho, os dados de 2019, eu não quis botar 2020, porque ainda tem a confusão um pouquinho com o Covid, só para vocês terem uma ideia, nós temos em torno de 7 milhões de casos novos de tuberculose nesse ano, e uma mortalidade de 1,2 milhões naqueles que não são HIV, e antes da pandemia de Covid-19, a tuberculose era a principal causa infecciosa de morte no mundo. E só para vocês terem uma ideia do panorama aqui do Brasil, aqui são dados absolutos de tuberculose no Brasil. Ali a gente consegue ver os dados de 2016 a 2020, a gente não tem dados de 2021 ainda divulgados pelo Ministério da Saúde, no DataSUS. São dados, são números mais ou menos constantes, ali acima de 80 mil a 90 mil no Brasil. No Rio de Janeiro, a gente tem um pouco menos do que 20 mil casos por ano nesses últimos 5 anos. Agora, especificamente na faixa etária pediátrica, aí eu selecionei até 14 anos para a gente englobar a faixa etária da nossa paciente, a gente pode ver que é bem menos frequente tuberculose. No Brasil, é em torno ali de 2 a 3 mil casos, e já no Rio de Janeiro não passa de 300 a 400 casos por ano nos últimos 5 anos. Especificamente a tuberculose geniturinária no Brasil, ela tem ali em torno de 200 a 300 casos por ano, e a geniturinária no Rio de Janeiro, em todas as idades, ali não chega a 20 a 40 casos por ano. E a geniturinária, na faixa etária específica de 14 anos, vocês vão ver que é um acometimento ainda mais raro. Se a gente considerar dados do Brasil inteiro, vocês vão ver que ali tem 1, 2, 3, o máximo de 6 casos ano. No Rio de Janeiro, então, nos últimos 5 anos, até 2020, nós tivemos apenas 2 casos de tuberculose geniturinária. Então, vocês podem ver o quão raro é essa apresentação de tuberculose nessa faixa etária. Aqui, eu só vou mostrar alguns dados que a gente não consegue muito resgatar pelo Ministério da Saúde, porque não tem isso identificado específico para o transplante, mas essa dissertação aqui dessa estudante de mestrado da UFES de 2012, ela fez uma revisão sistemática, uma meta-análise, para ver a prevalência de tuberculose, não só no renal crônico, mas nos transplantados renais, e essa parte dessa dissertação é relacionada a transplante renal, foi uma revisão de 2000 a 2011, mas infelizmente não incluiu pediatria, foram só pacientes acima de 18 anos. E o que ela encontrou foi uma prevalência em torno ali, que a gente pode ver, de 2,5%. E aí, quando ela estratificou por locais onde tem alta e baixa prevalência, e média prevalência de tuberculose, essa prevalência ela aumenta aqui para até 6,8% na população. E a gente pode identificar que o Brasil é reconhecido como de alta prevalência. Aqui, já essa revisão de 2018, um pouco mais recente, já com um pouco mais estudos, 187, aquele tinha em torno de 40, reuniu estudos entre o período de 98 a 2016, mais uma vez foram só com adultos, é muito difícil você encontrar números pediátricos, e encontrou uma incidência mediana de 2,37, muito próxima àquela que a gente acabou de ver. A incidência, especificamente nos transplantados renais, foi em torno de 1,69%. A maioria deles foram homens. A mediana, ali você vê que é na faixa etária entre 40 e 50 anos. A taxa de mortalidade foi quase 20%. E aí, só para vocês terem um contraste, né, entre a tuberculose pulmonar e a extrapulmonar, a extrapulmonar era em torno de 30% nos pacientes transplantados renais. E dentro da tuberculose extrapulmonar, o sítio mais comum, de fato, é o gênito urinário. E só um detalhe importante, né? A gente viu que a nossa paciente,
a gente considerou que ela tenha sido tuberculose proveniente do doador. Aqui tem dados sobre esse tipo de caso de tuberculose. Nessa revisão foram 23 casos, 7 encontrados no transplantado renal, e o que você percebe é que o tempo para aparecimento da doença é bem mais curto, em torno de 3 meses, né? E o sintoma mais comum foi febre. Já nessa revisão sistemática e meta-análise um pouco mais recente do que acabei de mostrar, de 2020, apesar de ter menos estudos, ela também confirma os dados anteriores, também são dados referentes somente a adultos, e ela mostra uma prevalência em torno de 3%. Essa prevalência ela é maior nos transplantados de pulmão e de rim, e a prevalência de tuberculose extrapulmonar foi em torno ali de 27%, e nos pacientes transplantados renais um pouquinho mais alta, 30%. Aqui eu destaco os estudos relacionados aos pacientes de transplante renal. Esses que estão em amarelo são estudos do Brasil, e mostra aqui que a gente chegou no transplantado renal especificamente a 3%, né? Fica sempre um pouquinho a mais da população geral de transplantados. Já nesse estudo, eu quis trazer um estudo do Brasil, do pessoal da Santa Casa de Porto Alegre, que reuniu dados deles de 2000 a 2012, com um pouco mais de 1.700 pacientes, novamente, só pacientes adultos. Eles acharam uma incidência acumulativa um pouco maior do que a gente apresentou até agora, em torno de 5%. Em torno de 40% dos casos foi no primeiro ano de pós-transplante, a maioria deles absoluta foi pulmonar, e o único fator que eles viram associação estatística foi início recente de diabetes no pós-transplante, o resto não foi estatisticamente significativo, e eles perceberam que a tuberculose no transplante foi associada estatisticamente, teve uma associação estatística significativa com redução da sobrevida tanto do paciente quanto do enxerto. Dentre os casos que eles apresentaram, eles identificaram 3 casos de tuberculose renal, que conseguiram fazer o diagnóstico pela cultura de urina, um foi na biópsia, como nó, 2 por biópsia, na verdade. E aqui eu mostro para vocês por que é difícil a gente reunir dados sobre tuberculose no transplante, porque na ficha de notificação do SINAM não existe um dado específico que hoje identifique. Como vocês podem ver, as únicas comorbidades, doenças que são possíveis de marcar AIDS, alcoolismo, diabetes, doença mental e drogas ilícitas e tabagismo. Então, caso o paciente apresente qualquer outra comorbidade, cabe à pessoa que vai preencher a ficha, marcar esse item, outras e escrever. Então, isso não aparece no DataSUS se você for tentar reunir dados sobre isso. Então, a gente não tem esse dado do Brasil, a gente só tem dados pontuais de centros que fazem seus estudos retrospectivos. Agora, falando mais especificamente sobre a tuberculose urogenital, aqui, se a gente for fazer uma pesquisa na internet, nas bases de dados, a gente vai encontrar artigos muito antigos. Esse, por exemplo, é de 1911 e descreve o primeiro artigo aqui, falado por Morgange, em torno de 1767. Morgange, se vocês não lembram, é um dos pais da patologia renal, então ele descreveu tuberculose renal nos estudos dele pós-mortem, mas assim, aqui um dos primeiros casos, 1823, já se falava em tuberculose renal, aqui, num menino, né, bem raro. Então, e não é agora que a gente tem esse diagnóstico. E o que a gente sabe a respeito da tuberculose urogenital? Ele é o principal sítio da tuberculose extrapulmonar. 75% dos que apresentam tuberculose urogenital apresentam também co-infecção com HIV. Mais comumente, ela se apresenta entre a 2ª e a 3ª década de vida. Ela é mais comum nos homens, numa proporção de 2:1 para as mulheres. Ela apresenta um longo tempo de latência, que pode ser entre 5 até 40 anos. 20% a 30% apresentam história prévia de tuberculose pulmonar, você vê poucos são os casos. Menos de 50% deles, de fato, têm alguma alteração no raio-x ou tuberculose ativa. E quando você tem uma doença avançada de tuberculose renal, normalmente ela é unilateral. E como que ela pode acontecer justamente no trato urogenital? Por disseminação hematogênica. Então, você tem um foco primário, normalmente é no pulmão, você tem que os macrófagos vão lá, eles fagocitam o bacilo, e aí eles vão para a corrente sanguínea, ou para a corrente linfática, e eles podem se depositar em qualquer outro órgão. Eventualmente, você pode ter a ascendência, normalmente isso acontece até secundária hematogênica, você tem o foco
por exemplo, no rim, até que você tem os bacilos que eles descem pelo ureter e pela bexiga, eles se alojam e aí eles sobem novamente e podem fazer a ascendência. Muito raramente, você pode ter após a aplicação intravesical de BCG no tratamento de câncer de bexiga. Então, uma vez que você tem esse macrófago que vai pela corrente sanguínea, se deposita em outro órgão, agora a gente está falando do rim, você tem uma ativação da imunidade celular adquirida, a partir daí você tem uma formação de um granuloma, e essa sequência é importante para a gente poder entender o acometimento do sistema renal e urogenital. Ele se deposita, esse granuloma, ele se faz nos capilares periglomerulares. Então, você vai ver primeiro, nas fases iniciais da doença, acometimento cortical. À medida que você tem esses granulomas, você tem a formação das cavernas, da caseificação, e aí você tem a coalescência dessas cavernas. Então, você começa a ter a descendência desse material dessas cavernas, eles acometem as pirâmides, até que eles chegam no sistema pielocalicial, e aí descem mais para o ureter e para a bexiga. Na doença avançada, a gente pode ver já a perda do parênquima, e essa perda do parênquima ele segue uma sequência. Primeiro é a caseificação, como foi notada na biópsia dessa nossa paciente, evolui para a necrose, e na última etapa, uma calcificação. A calcificação, vocês vão ver pelos exames de imagem, é uma das manifestações mais características que tem na tuberculose renal. Além da perda do parênquima, você tem várias cicatrizes renais, tanto pela resposta inflamatória, pela ativação da imunidade celular, como pela ação do próprio bacilo. E é muito comumente você encontrar estenose justamente nas áreas de maior estreitamento, como no colo do cálice, como na junção uretero-pélvica ou na junção uretero-vesical. E o que você vai encontrar é justamente a alternância entre dilatação e estenose. E todo esse processo inflamatório, tanto do parênquima como do sistema coletor, ele evolui de forma que chama-se autonefrectomia. Você tem um rim não funcionante. E aqui, só para um esquema para vocês poderem entender, que pode ter acometimento em qualquer parte do sistema urinário. Aqui, desde caliectasia. Essa caliectasia, ela é um achado muito comum no ultrassom, quando você consegue ver alguma coisa. Você tem calcificações aqui no parênquima. Aqui você pode encontrar uma massa caseosa. Aqui, por exemplo, olha, estenoses, dilatação, estenose, dilatação. Isso aqui você pode ser visto como a gente chama de conta de rosário. Também é bem característico se você encontrar um paciente com algum sintoma sugestivo e essa imagem no ultrassom não. Na verdade, essa imagem aqui ela vai aparecer na urografia excretora. Aqui, olha, você vai ter um espessamento do urotélio. Lembra lá da nossa paciente? Em algum momento do exame dela de imagem, de ultrassom, ela apresentou espessamento de urotélio, mas infelizmente não foi algo visto de forma sequencial. Talvez isso tenha um pouco dependência do examinador na hora de fazer o exame, de fazer ultrassom. Aqui a gente também pode ver septações intravesicais, aqui então, vários acometimentos. E o mais importante, que também dá uma dica de que pode ser tuberculose renal, é que você pode encontrar alterações diversas concomitantes. Então, você vai encontrar no rim estágios diferentes desse momento entre processo inflamatório, processo fibrótico, dilatação e estenose. Quando você consegue encontrar no exame uma variação de achados radiológicos, isso sugere tuberculose renal. E como eu falei, a apresentação ela é insidiosa, ela até pode ser completamente assintomática e encontrada no exame de rotina de imagem, mas o que é mais comum são sintomas locais, ou seja, micção frequente, urgência, noctúria, disúria, eventualmente dor abdominal ou no flanco ou nas costas. Sintomas gerais são muito menos frequentes na população geral não imunocomprometida e eles são muito parecidos com a tuberculose pulmonar que a gente encontra, como febre, perda de peso, anorexia, o clássico que todo mundo aprendeu, né, da tuberculose do EAS e da urocultura, que é a piúria estéreo, né, porque isso é muito comum, hematúria em variados graus, tanto micro quanto macro, e a tuberculose geniturinária, ela progride em torno de quase 25% para a doença renal crônica, justamente por esse acometimento que a gente acabou de falar, que pode chegar à autonefrectomia. Quando ela acomete bilateralmente, eventualmente a paciente evolui para a doença renal crônica. A forma de investigação, ela pode ser pela
o exame de BAR na urina, ele tem um bom rendimento, em torno de 80% a 90%. A cultura para BK, ela também é um bom exame, mas lembrando que ela demora muito para ter o resultado, e ela tem um falso negativo em torno de 10% a 20%. O GeneXpert, hoje em dia, é o exame de padrão ouro, e ele tem um resultado muito rápido, então, se você estiver disponível e tem a suspeita, sempre peça o GeneXpert, que você vai ter um diagnóstico rápido e mais preciso. Em relação a exames de imagem, né? Como a gente falou, menos de 50% dos casos tem alguma alteração no raio-x de tórax. E a gente vai ver que até metade dos casos pode ter, por exemplo, alguma cicatriz pulmonar, mas tuberculose ativa é bem incomum. No raio-x simples, você pode encontrar calcificações, mas também não é muito comum, ali em torno de 24% a 44%. O achado patognomônico, mas cada vez mais raro, é a calcificação em padrão lobar, que vai ter uma distorção renal. E o que hoje em dia ainda é considerado padrão ouro é a urografia excretora. E os achados mais comuns são as erosões dos cálices, as calcificações focais, e os uretérios, como eu mostrei lá naquele desenho, em contas de rosário, porque eles alternam dilatação com estenose. Se você encontra um exame desse, tem uma suspeita, pede uma urografia excretora e você já tem o sintoma, você pode direto buscar uma tuberculose renal, que provavelmente esse vai ser seu diagnóstico. A tomografia, ela veio em muito substituir a urografia excretora. Ela tem, na verdade, algumas vantagens sobre a urografia excretora, ela é um excelente exame para mostrar calcificação, mostrar o afilamento cortical, mas o que ela tem de desvantagem em relação à urografia excretora é porque ela não é tão sensível para as lesões precoces, e a urografia excretora consegue mostrar melhor. A ressonância, o que ela tem de vantagem? Ela tem uma melhor caracterização das massas, e na faixa pediátrica a gente tem que pensar na irradiação. O pediatra se preocupa muito com irradiação, então a gente tenta ao máximo evitar tomografia em pediatria, né? É muito diferente de adulto, adulto já passa logo para uma TC, a gente segura no ultrassom o máximo possível, a ressonância pode ser uma alternativa. E uma das alterações possíveis de se encontrar são as lesões nodulares pequenas, então ela é sensível para esse tipo de imagem, que talvez passe despercebida ou difícil de notar na TC, hipointensas tanto em T1 quanto em T2. A angiografia renal, ela não é um exame que vai trazendo muita informação, não tem necessidade, ela não vai acrescentar nada. A maioria são alterações inespecíficas, de repente, que pode sugerir, se você tiver uma suspeita, é um fluxo baixo ao redor de uma massa A ou hipovascular. O ultrassom, normalmente, é o nosso primeiro exame de imagem, porque é um exame não invasivo, fácil de fazer, só que ele é menos sensível do que os exames anteriores. Ele até tem uma série de casos que mostra que poderia fazer o diagnóstico em torno de 58%, mas é particular, a maioria não vai por esse lado. O que você poderia encontrar? Você poderia encontrar uma hiperecogenicidade, uma hidromapionefrose com dilatação caliciar, e uma pelve renal pequena, e o que é muito característico, né, que aí sim pode chamar a atenção no ultrassom, o espessamento urotelial, uma caliectasia irregular, ausência de dilatação pélvica. Então, se você encontra essa imagem, mas tem que ser um radiologista que pelo menos pense no diagnóstico, isso é dependente do examinador. Ele junte essas três coisas, ele pode mesmo te dar essa dica de, olha, isso aqui pode ser tuberculose renal. E a lesão mais comumente encontrada, na verdade, no ultrassom, essa que eu acabei de falar anteriormente, é uma das mais características, mas a mais encontrada, na verdade, é a lesão focal renal, que representa o granuloma. E, como eu falei anteriormente, o que chama a atenção são múltiplas alterações diferentes ao mesmo tempo. Tem muita coisa acontecendo nesse rim, isso aí pode ser tuberculose renal. E aqui são imagens de um artigo que eu trouxe para vocês, só para exemplificar isso tudo que eu descrevi no slide anterior. Aqui é exatamente calcificação. Isso aqui é uma radiografia simples, né, que vocês estão vendo, onde tem a calcificação e a distorção do rim. Aqui ao lado já é uma mamografia excretora, olha aqui, onde vocês podem ver também, ó, dilatação e aqui apagamento, aqui lobar também do rim não funcionante. Aqui são outras imagens de urografia excretora, aqui é da necrose de papila, vocês podem ver. Aqui são imagens de ultrassom, essas imagens aqui, elas demonstram assim, umas cavidades gaseosas aqui, em todos eles.
Aqui eu trouxe essa imagem justamente para falar que era da caliectasia irregular, que é mais característico, com espessamento de uretélio. Aqui já na tomografia a gente vê a mesma coisa, olha, aqui um granuloma pequenininho, né? Se você não está atento, somente o radiologista não pensar nisso, pode não chamar atenção. E aqui a tal da caliectasia irregular, com espessamento de urotélio. Aqui é uma imagem de ressonância não muito bem definida, mas a imagem aqui, essas imagens pequenininhas aqui, seriam a dos granulomas pequenininhos, e aqui uma imagem heterogênea também da caliectasia. E agora, finalmente, vamos entrar no nosso tópico, né, que foi o nosso paciente, a tuberculose renal, mas no paciente transplantado renal. Então, qual é a diferença, né? A gente falou isso tudo, a gente sabe dos sintomas clássicos no paciente não imunocomprometido, então por que a gente não fez diagnóstico na nossa, né? Tudo bem que a nossa tinha um pouquinho mais atípica, mas é porque no paciente imunocomprometido, especificamente no transplantado renal, ele tem uma apresentação diferente daquele que não tem o sistema imunocomprometido. Ele tem sintomas urinários muito menos frequentes. Não espere que ele vai vir com você com a queixa de noctúria, com micção aumentada. Ele tem um tempo de latência muito menor, ainda que não seja proveniente do doador. Normalmente, o que eles chamam de precoce é no primeiro ano de vida. E menos do que isso, 6 meses também. Ela é muito mais frequente em sintomas constitucionais, é a tal da febre sem foco. E tem uma maior frequência de tuberculose disseminada do que encontrada na tuberculose geniturinária em não imunocomprometidos. E também é um pouquinho diferente deles, é que em vez de você encontrar tanta alteração no sistema coletor, você encontra mais alteração no parênquima renal. E você encontra menos essas alterações de estenose com dilatação. Os exames de imagem, eles são com os achados muito mais sutis, e a nossa paciente foi uma demonstração disso, ela ficou muito tempo sem ter nenhuma alteração na imagem, só naquela nossa última tomografia que a gente mostrou que tinha imagens hipocaptantes, provavelmente o granuloma, né? E aqui uma coisa que chama atenção, em mais de um artigo eles comentam isso, a urografia excretora, ela não é recomendada como exame para investigação diagnóstica nesse caso, porque ela quase não apresenta alteração. Então, não vale a pena, se você tem essa suspeita, fazer urografia excretora nos pacientes imunocomprometidos, nos pacientes transplantados renais. E a patogênese, além daquela descrita anteriormente, ela pode ser proveniente do doador. E ela vai ter uma apresentação muito mais precoce, assim como a nossa paciente aqui. Normalmente é nos primeiros 3 meses mesmo. E o que está relacionado à tuberculose no paciente transplantado é porque normalmente ela vem acompanhada com uma piora de função renal, pode vir com rejeição também, e eventualmente, na maioria dos casos, evolui para uma transplantectomia. E aqui eu mostro um trabalho do pessoal da USP muito bacana, que eles reuniram uma casuística deles de 1998 a 2006, com 80 casos de tuberculose geniturinária, nos quais eles tinham 72 pacientes não imunocomprometidos e 8 imunocomprometidos, sendo desses metade com HIV e metade transplantado renal. E como vocês podem ver aqui, as características que foram estatisticamente significativas são exatamente aquelas que eu citei. Os sintomas urinários, eles são muito mais frequentes no não imunocomprometido do que do imunocomprometido. Febre, olha aqui, 87% no imunocomprometido em relação a 40% no paciente geral. Sintomas urológicos, ausência de sintomas urológicos é a minoria nesses aqui, enquanto quase 40% nos imunocomprometidos. Tuberculose disseminada, olha só, 18% a 62%. Lesões corticais, também, como falei, que o acometimento parenquimatoso é muito maior no imunocomprometido, quase 90%, enquanto a 6% na população geral. E as lesões aqui do sistema coletor, muito mais frequentes na população geral. E aqui a gente pode ver que também acometimento da bexiga muito mais frequente no não imunocomprometidos. Já nesse trabalho aqui, que ele faz um relato de 3 casos, ele também faz uma boa revisão e ele encontra exatamente os mesmos casos. Esse trabalho aqui, ele é de 2001 e ele reúne uma revisão de 11 casos, nos quais aqui vemos somente um caso da população pediátrica, você vê como é raro,
uma paciente feminina de 14 anos. Aqui, como vocês podem ver, a maioria apresentou rejeição no transplante, e ele teve a mesma apresentação, febre, foi disparado o sintoma principal desses pacientes. E aqui, nesse outro, eu trago para vocês, só para mostrar que a maioria da literatura se baseia em casos, relatos de casos, séries de casos, ou coortes retrospectivas. Esse aqui também é um relato de 3 casos adultos, mas esse aqui foram 3 casos que desenvolveram tardiamente no pós-transplante. Todos eles foram depois de 3 anos, então não foram associados ao doador. Em compensação, é interessante por esse título, aqui ele fala de tuberculose renal transmitida pelo doador, foi um paciente adulto, 53 anos, 30 meses após o pós-transplante, então bem tardio, né? Você vê que não é daquela de menos de 6 meses, nem 1 ano. E ele se apresentou com sintomas gerais, piora da função renal, e uma linfocele mínima hidronefrose. Foi drenada essa linfocele, não melhorou, eles fizeram a biópsia, na biópsia veio granuloma, e aí eles pesquisaram na urina, tinham um BAR. Eles conseguiram salvar o enxerto. O curioso é que eles falaram que era transmitido pelo doador, pelo simples fato do doador ser residente de área endêmica. Né? Se a gente for contar isso, então, no Brasil, a gente ia considerar todo mundo doador, né? E aqui é bem bacana, eu quis trazer um relato de caso do Jornal Brasileiro de Nefrologia do ano passado, super recente. Esse caso é muito interessante. É uma mulher de 18 anos que teve o pós-operatório do transplante sem nenhuma complicação, e ela retorna com 37 dias de pós-transplante com febre, a tal da febre. Só que aí, como a gente falou, a febre, ela, principalmente no pós-operatório precoce, a gente tem que pesquisar CMV, foi identificado CMV, ela tratou 14 dias com ganciclovir, a febre não melhorava. Eles fizeram uma tomografia de tórax e aí encontraram achados compatíveis com tuberculose miliar. Essa tomografia de tórax, ela também foi de abdômen e tinha líquido peri-enxerto. Esse líquido foi abordado e veio positivo, tanto o GeneXpert quanto o BAR. Ela, então, tratou com RIPE e conseguiu uma melhora da função renal e manter a função renal. E aí, diferente do nosso caso, eles contactaram o outro receptor do mesmo doador e ele apresentou sintomas muito parecidos, mas evoluiu com transplantectomia. E aí, quando eles foram tentar resgatar mais informações do doador, eles descobriram que o doador tinha uma história de uma pneumonia maltratada, recente, e com derrame pleural. E aqui a gente pode ver que a doença de tuberculose transmitida pelo doador, ela é bem rara e difícil de encontrar na literatura, mas tem essa revisão que ela englobou artigos até 2016, foi uma revisão que, mais uma vez, não incluiu pediatria na sua faixa etária, teve uma limitação que foram estudados somente artigos em inglês e foram 3 bases de dados. Como eu falei, o mais comum são relatos de casos, séries de casos, uma coorte. Dentro dessa revisão, eles encontraram 36 artigos com comprovação de tuberculose derivada do doador. Desses 36, 13 foram transplantados renais. E o que eles encontraram de fator de risco para a tuberculose no doador é tudo aquilo que a gente já está cansado de saber aqui no Brasil, né? Residência em área endêmica, é um pouco óbvio, né? Mas é porque, como é um trabalho que engloba artigos de todo mundo, nem todas as publicações elas vêm de áreas endêmicas, história de tuberculose latente, fatores socioeconômicos, como aqueles de drogas ilícitas, encarceramento, moradores de rua. Mais uma vez, a febre prevaleceu como sintoma mais comum, e a mediana de tempo de início, gente, foi aquilo que a gente, muito parecida com a nossa paciente, olha aqui, quase 3 meses, no transplante renal um pouquinho mais curto, em torno de 2 meses. Essa revisão sistemática, ela mostra a prevalência de infecções inesperadas provenientes do doador no transplantando renal. E o que a gente pode dizer como inesperadas? É aquelas que elas não foram identificadas, porque não foram colhidas, ou falsamente negativas. E por que isso? Porque a gente sabe que a gente escolhe algumas sorologias do doador que vem positiva e a gente transplanta. Por exemplo, CMV. Essa seria uma infecção esperada do doador. Então, dentre as não esperadas, a gente sabe que é muito baixa a incidência em torno de não esperadas, em torno de 0,2%, baixíssima. E mais comum encontrada é vírus, depois bactérias e depois fungos. Dentro das infecções não virais, a tuberculose em primeiro lugar,
A Pseudomonas aeruginosa, ela fica em segundo e estrongiloides em terceiro. Então, você vê que a gente não estava muito longe para pensar em estrongiloides para a nossa paciente. E aqui eu sei que é uma tabela que tem muita informação, mas mostrando todos os germes encontrados nessa revisão. E aqui, ó, a tuberculose, o tempo, a mediana do tempo, 1,4 meses para aparecimento dos sintomas. E aqui, finalmente, para a gente terminar, a prevenção e o manejo da tuberculose no pós-transplante. O paciente candidato a transplante, a única coisa que o Ministério da Saúde exige é o raio-x de tórax. Além disso, não é obrigado a rastrear com PPD ou com IGRA no candidato a transplante, seja ele doador para doador falecido ou candidato a doador falecido ou candidato a doador vivo. Isso depende de cada centro. E aqui vou falar a nossa experiência. Lá em Bom Sucesso, para todo candidato pediátrico para transplante renal, seja falecido ou seja doador vivo, a gente faz o PPD. Lembrando que o PPD, de fato, tem a sua limitação no paciente com doença renal crônica, porque ele muitas vezes pode vir negativo pelo fato da própria doença renal crônica e da uremia. O IGRA, ele não é feito para gente de rotina, na verdade, não existe entre os guidelines um consenso de qual seria o melhor teste de rastreio, se seria o PPD ou seria o IGRA. O IGRA ainda precisa de validação, mas é um exame que é realizado em alguns outros centros. E se você encontrar algum achado de tuberculose latente, ou seja, PPD positivo na ausência de tuberculose ativa, a opção mais comumente usada é a isoniazida, tomada por 6 meses, uma vez ao dia, eventualmente pode ser estendida para 9 meses. Alternativamente, pode ser usada a rifampicina por 4 meses, mais população também hepatopata, e recentemente, desde 2020, foi acrescentada essa medicação no Rename, que é o esquema o 3HP, que é a rifapentina com a isoniazida, que a vantagem é que seria uma dose semanal por 3 meses. Então, imagina-se que a aderência para esse tratamento seja melhor. Então, ela já consta como uma possibilidade de tratamento para aqueles, não só candidatos a transplante renal, mas todos aqueles identificados com tuberculose latente. Agora, o rastreio no doador. O rastreio no doador, principalmente no doador falecido, que é a maioria dos nossos transplantes no Brasil, ele é basicamente a história epidemiológica colhida pela equipe de captação. A gente sabe que, de acordo com o Ministério da Saúde, a única proibição é a exclusão de um doador falecido que tenha tuberculose ativa. Mas por que a gente tem uma certa limitação nessa história epidemiológica? Porque ela é colhida com a família, nem sempre a família sabe detalhes do paciente, ou mesmo está num momento difícil e não consegue lembrar detalhes para poder passar para a equipe. Então, pode passar despercebido uma tuberculose latente, às vezes até uma tuberculose tratada, caso a família não tenha um contato muito próximo com esse familiar, que pode ser um possível candidato a doador de órgãos. Só lembrando que a única exclusão para o candidato a doador falecido é a tuberculose ativa. A cicatriz pulmonar de tuberculose, ela é contraindicada somente para o transplante de pulmão, não é contraindicada para os outros transplantes de órgãos, seja ele pâncreas, rim ou fígado. Agora, aqui um dos artigos que eu fiz na revisão é até aquele que faz uma revisão sobre a tuberculose derivada do doador em transplante de órgãos. Ela sugere que, de repente, poderia ser feito um BAR na urina desse candidato a doador falecido. É só uma proposta, a gente não tem nenhum trabalho feito a respeito disso e teria que se avaliar qual seria o rendimento disso, visto que é muito rara esse acometimento. Já no doador vivo, o rastreio para tuberculose latente, ele já segue muito parecido ao do candidato a receptor. Pela mesma pesquisa, tanto PPD ou IGRA, dependendo do centro, um raio-x de tórax e o tratamento. Existem alguns guidelines que recomendam, em vez de você tratar o candidato a doador vivo, você sabendo que ele teve tuberculose latente, você tratar o receptor. Então, isso não é ponto pacífico. Em relação, aí aqui tem uma proposta que foi publicada aqui na Transplantation em setembro de 2016, justamente do que a gente pode fazer no rastreio tanto do doador quanto do receptor, tá? E
eu vou passar, mas é só vocês para verem que aqui cada centro pode fazer de uma forma. E, finalmente, o tratamento. O tratamento da tuberculose geniturinária, ele segue o mesmo tempo e as mesmas medicações da tuberculose pulmonar, ou seja, 2 meses de esquema total, RIP, acompanhado da fase de manutenção com 4 meses, né, de rifampicina e isoniazida. Lembrar, todos, aqueles que trabalham com transplante renal, que a rifampicina tem interação medicamentosa, especialmente com inibidores de calcineurina e inibidores da mTOR. Então, é quase certo de que quando você começar o tratamento, você tem que aumentar a dose do tacrolimus ou da ciclosporina e monitorizar muito de perto esse nível sérico. É aquele que eu coloquei ao lado, também está pequenininho, mas é só para exemplificar que eu acabei de citar o que o Ministério da Saúde recomenda, mas não necessariamente é o que é seguido nos outros países. Aqui a gente pode ver, por exemplo, que tem lugares que recomendam 9 meses, 10 meses. Em revisões, viu que a mediana de tempo de tratamento é em torno de 10 meses. Então, isso pode variar dependendo do local. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Bom, queria parabenizar aí vocês. Realmente uma revisão detalhada do assunto. O caso foi eu acompanhei de longe, vi e realmente as meninas fizeram de tudo aí. Queria abrir para ver se alguém, rapidamente, porque nós já passamos aqui um pouco tempo, né? Queria abrir aí, ver se alguém quer fazer algum comentário. O Pedro, que é transplantador, enfim. Quero dar os parabéns, porque o trabalho foi maravilhosamente apresentado o caso. E queria saber se já está aceito para publicar em qual revista? Nada, a gente fez agora. A gente não escreveu, então vou dar algumas dicas para vocês. O Jornal Brasileiro de Nefrologia não está aceitando, por hora, trabalhos de publicação de casos, case reports que estão cheios. Tá? O Jornal Brasileiro de Transplante está se remodelando agora e está pedindo casos. Esse caso está na mão de vocês para vocês publicarem o mais rápido possível. Ele é excelente, foi super bem apresentado, tem um monte de informações que eu nem conhecia essa droga aí, ifapentina, né? Ifapentina, para mim, é novidade. Outra dica para vocês é o seguinte: eu, no meio aqui da apresentação, entrei em contato com o Dr. Canalini, que foi o nosso residente, staff do Pedro Ernesto. Ele, no momento, ele é presidente da Sociedade Brasileira de Urologia. E eu perguntei para ele sobre urografia excretora. Urografia excretora realmente é um exame que está em desuso, né? Ninguém mais faz urografia excretora e essas imagens, né, cara, ele até me mandou aqui no meio da apresentação umas imagens maravilhosas de tuberculose urogenital na urografia excretora, né? Mas é um exame que foi superado pelo ultrassom, pela tomo e pela ressonância. Então, é bacana você ter falado, mas é uma coisa que para os novos, né, eles acho que nunca nem vão ver o urografia excretora. Então, eu queria mais uma vez parabenizar, reforçar aquela história do doador, né, sempre atrás do doador e do par, né? Como é que febre de obscura, sempre procurar o par, o que está acontecendo com ele, né? Porque muitas vezes você vai chegar ao diagnóstico ou ajudar, como vocês fizeram, né? Esse doador está tomando esquema para tuberculose e salvar a vida dele também, né? E do receptor, desculpa. O doador realmente é muito difícil, né? O doador chegou, ele foi atropelado, né? Foi atropelado, chegou e rapidamente a gente sabe como é que funciona a coisa, muito difícil se tiver uma história epidemiológica muito forte. Mais uma vez, parabéns, publiquem o mais rápido possível, o caso está na mão de vocês e é uma contribuição muito grande à nefrologia. Parabéns. Ver se tem mais alguém aí querendo. Bebel, Flávia, falando rapidinho, muito rapidamente, eu gostaria também de parabenizar a Jaque e a Simone por essa incrível apresentação, se dedicaram prontamente a fazê-la e dizer que eu tenho muito orgulho dessa equipe, muito orgulho da equipe de nefrologia pediátrica do Rio de Janeiro e, como o Pedro Túlio falou, vamos publicar.
Uma boa noite a todos. Foi o Edson que falou, Ai, desculpa, o Edson, perdão. Foi bom você falar, que eu que escrevi mais uma dúvida aqui. Quando vocês forem publicar, vocês vão colocar tuberculose transmitida pelo doador ou supostamente transmitida? Então, você sabe que na revisão bibliográfica, da revisão bibliográfica é ótimo, na revisão que eu fiz, as revisões sobre tuberculose proveniente do doador só era considerada de fato se você tinha um exame no doador. Então, isso que dificulta a quantidade de artigos, por isso que você só tinha 36. O irmão de rim dele, eu não sei se eu perdi isso, mas vocês fizeram BAR, gene, no irmão de rim, para ver o que tinha? Fizemos GeneXpert e BAR na urina, fez 3 amostras, veio negativo, ultrassom é normal, mas ele tinha uma febre intermitente. E aí porque eu tenho que rever esse dado, mas eu tive recentemente um caso de tuberculose renal num diabético. Me parece que a sensibilidade não é tão alta quanto essa que vocês colocaram na revisão, é menor. Tanto que saiu o diagnóstico por uma biópsia da bexiga, que ele tinha acometimento vesical, e saiu no histopatológico também. E esse você tratou, Pedro? Ficou bem? Está tratando, está em vigência de tratamento. Mas é rim nativo, não era rim transplantado, não, rim nativo. O que pode acontecer, às vezes, é que se você tem, por exemplo, no transplantado, como ele tem um acometimento renal parenquimatoso, que é muito mais frequente do sistema calicial, do sistema coletor, você pode ter um pouco menos. Se ele tá na fase mais recente, que você tem só acometimento cortical e parenquimatoso, você pode não ter ainda tanta positividade na urina. Isso dificultar o diagnóstico. Aqueles que têm mais comprometimento do sistema coletor tem mais possibilidade, porque você tem focos de granuloma no próprio sistema também. Então, você tem mais provável que você possa encontrar positividade tanto do BAR quanto do GeneXpert. A cultura, ela é citada como um excelente exame diagnóstico no sentido de positividade. Só que é muito difícil a gente se basear na cultura, porque demora 2 meses para ficar pronto. Você não vai ter o diagnóstico. Então, aquele diagnóstico retrospectivo, né? O BAR e o GeneXpert seriam melhores. Mas, especificamente no transplante renal, ele acaba indo para a biópsia, por até outros motivos, porque o transplante renal é sempre aquela angústia, aquela dúvida que você tem que saber logo o que fazer, e pode ser rejeição, que os pacientes são prontamente biopsiados. E aí, às vezes, sai na biópsia antes mesmo. Aí faz a biópsia, vou pegar a urina. Aí a urina está positiva. Entendeu? Depois da biópsia vir, aí que procura algum exame que comprove. A Thaís lembrou bem que o outro receptor fez cultura de urina também, e para tuberculose veio negativa. Mas ele tratou e está bem, está tratando, está bem. Beleza. Tem só 2 comentários aqui antes de finalizar. Eu estou vendo do João falando para o Edson de um paciente oriundo de Carajás, que transplantou em 88, seguiu no ambulatório até 97, ele era garimpeiro, tinha gânglios na fossa ilíaca esquerda, onde implantou um enxerto, teve quilúria e foi diagnosticado com BK ganglionar. Não houve acometimento do enxerto, história clínica parecida, mas sem agravamento final. Até 99, ele tinha enxerto funcionando, e mesmo com RIP, ele ficou bem. E um outro paciente masculino de Campos, 68 anos, que também teve moderada grave instalação abrupta com distensão pielocaliciana unilateral, hospital geral privado, significativa alteração da creatinina, clearance, no estudo da imagem no ureter em Rosário, culturas negativas, você vê que a cultura, a sensibilidade é baixa, né? BR negativo, ADA positivo, e tratou para tuberculose e ficou bem. Então, realmente é difícil esses diagnósticos por cultura, PCR, às vezes a sensibilidade é baixa, né? Mas as meninas tiveram aí realmente um caso raro, né? Que veio pelo histopatológico. Então, acho que, como a Edson falou, publicar, né? E queria agradecer a elas mais uma vez, também tenho orgulho, né? Desse serviço de nefropediatria, apesar das nossas dificuldades que nós encontramos lá no Hospital Federal de Bom Sucesso. Eu tenho plena, absoluta certeza que a gente está com uma das melhores equipes de nefropediatria aí do Brasil à frente, né? E elas são muito dedicadas. Então, queria agradecer e parabenizar mais uma vez, e passo a palavra aí para o nosso presidente finalizar aí a sessão.
Obrigado, Bebel. Parabéns às meninas também, foi realmente muito bom. Que bom que a gente tem a nefropediatria também agora, né? Bebel sempre falava isso, tem que ter nefropediatria, tem que ter. Tivemos a Thaís agora recentemente, agora vocês, então acho que está mais que bem representada e vamos continuar com as programações desse ano, né? O Zé Guilherme também, né? Não podemos deixar de falar do Zé Guilherme. Isso aí. Vamos continuar com as programações. Continua com as nossas programações e esse ano a gente espera que a gente continue tendo essa audiência que está tendo aí de todo mundo e que essa sessão científica da Sonert continue sendo o sucesso que tem sido e foi hoje também. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa noite.